Olá pessoal, mês de agosto, mês dos pais. O episódio de agora, episódio 5 da Agrocast. Nós vamos falar algo muito pertinente a muitos produtores, que é sucessão familiar. Então, aguardem. Bom, estamos aqui iniciando a 5ª edição do nosso Agrocast. Vamos falar de sucessão, vamos falar da importância da geração, a próxima geração, a vindoura ou a que já existe, de como seguir o legado do pai ou do avô e tornar perpétua a atividade rural. Olá, eu sou a Letícia, estamos aqui junto com meu pai, Silvio, e nossa intenção é poder contribuir um pouco a respeito da sucessão familiar e o que a gente vem vivenciando há 7 anos aí no agro. Silvio, né? Estamos aí na vida de produtor rural sempre, né? Sempre produtor rural. E como disse a Letícia, né? Se a gente puder contribuir com alguma coisa, com alguma palavra que possa ajudar alguém sobre sucessão familiar, estamos à disposição para isso. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui. Esse é a Agrocast, 5º episódio já. Né? Então, para quem não acompanhou os outros 4 passados, voltem nas nossas redes sociais e acompanhem. E agora, mês de agosto, mês dos pais. Eu também sou pai. O Rafael, que está comigo, também é pai, já vou apresentar ele. Nós vamos falar, então, um pouco sobre produtores, famílias. Então, algo que é muito comum na nossa região, né? Produtor, grupo familiar. Então, estamos hoje aqui, o Mauro não está comigo, vocês vão perceber, então está hoje comigo o Rafael, nosso sócio fundador da SA, membro do conselho da empresa também. E Rafael, qual que é a tua expectativa para o episódio de hoje? Bom, a minha expectativa é boa, nós vamos trocar aqui experiências com o senhor Silvio, com a Letícia, que a gente possa, de alguma forma, contribuir com quem vai assistir, com quem vai ouvir, a experiência de vocês, a vivência de vocês como produtor e como filha, nessa tão desafiante que é a sucessão, tá bom? Então nós esperamos que seja um sucesso aí esse nosso bate-papo. Muito bom, é isso aí, pessoal. Então estamos hoje aqui com 2 convidados, a novidade do nosso podcast, né? Que é o senhor Silvio Curione e a Letícia Curione, pai e filho. Vou deixar eles se apresentarem, que é melhor do que eu falar aqui o que cada um faz, mas o senhor Silvio, produtor rural há muitos anos, a Letícia seguindo aí os passos do pai, mas tem informação externa, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, sejam bem-vindos, tá? Sr. Silvio, Letícia, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, vamos trocar algumas ideias, experiências. A gente quer ouvir muitas experiências de vocês hoje, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram. Se vocês quiserem falar um pouco de vocês, alguma coisa inicial, a gente já começa daí as perguntas. Eu sou Letícia, como já dito. A minha formação é engenharia civil. Sou pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Atuei numa multinacional chamada Polimix Agregados, como líder de unidade. Então, eu gerenciei essa pedreira por 2 anos, mais ou menos. E depois recebi o convite do meu pai, que a nossa fazenda estava arrendada. Ele resolveu pegar de novo a fazenda com mais de 70 anos. Então, eu resolvi ajudá-lo, né? Na verdade, como meus irmãos não estão todos fora, então eu falei, acho que vai sobrar para mim. Então, no começo não era muito o que eu queria, porém, topei embarcar nisso, no desafio. Muito bom, senhor Silvio. Pois eu, Silvio, né? Tenho, além da Letícia, mais 2 filhos, né? Mas não estão mais na região. Moraram já aqui, hoje não moram mais. Um mora no Piauí, outro mora no Paraná. São produtores também, né? E a Letícia, como ela já frisou, ela veio para, aos poucos, assumindo, como diz a direção, né, as coordenadas, né? Porque, na verdade, quando ela chegou, ela ainda não tinha, ela tinha praticamente 0 de experiência na agricultura, né? Uhum. Porque ela estava em outro setor, né? O setor no qual ela foi formada, né? Mas repentinamente já foi pegando e foi se agregando e foi gostando, me parece, da coisa, né? E, enfim, tem os filhos e a idade vai chegando, né? Sim. Então, logicamente,
normalmente, a sequência que tem que ser dada, e felizmente ela está assumindo essa responsabilidade já bem avançando, já para minha satisfação, né? Que bom. É muito bom. No episódio passado nós falamos com a Thaís Bruneta e nós falamos bastante sobre esse tema. Até é interessante pegar esse exemplo que vocês estão passando pra gente hoje, porque lá é uma visão bem mais assim, houve uma preparação maior, tinham mais irmãos no negócio, houve toda uma diligência, uma parte de governança, mas aqui nós vamos ter exemplo, e eu estou muito curioso de fazer algumas perguntas aqui, que é sobre essa necessidade, para vocês falar, houve uma necessidade, então, e tinha que alguém estar junto contigo, e foi esse momento de encarar mesmo o desafio e seguir para frente. Então, eu vou até, acho, pular a pergunta inicial, que a gente tem bastante curiosidade aqui, né, Rafael? Na verdade, até nós falamos anteriormente com o convidado anterior, onde nós falávamos que o desafio, além da sucessão, é saber se o filho, o sobrinho ou o sucessor, se ele quer. Porque não basta só você ser o sucessor, porque você já é um herdeiro. Agora, você optar em operar, você optar em trabalhar naquele negócio, aí é outra situação. Porque, de repente, tem vocação para a área da construção, para a área da medicina, para a área da advocacia, e às vezes não quer. Então, diferente daquele que cria na propriedade, torna um agrônomo, um zootecnista, que vive do campo, gosta do campo, é uma sucessão relativamente natural. Agora, quando você está num ramo diferente, já formado, com expectativa sobre aquele ramo, e de repente, eu sou o sucessor do meu pai, eu me vejo obrigado naquilo, eu não é nem passar a gostar, aquilo é um anseio do meu pai e eu preciso atender o anseio dele. Então, é entender o desejo, a sua vocação e atender a demanda e a sucessão do seu pai. Eu acho que aí é o gargalo, é o grande desafio do negócio, né? E como que foi esse convite? Como foi esse convite? Chegou para você assim? Então, na verdade, eu tava bem na minha profissão, né? Eu era uma garota aí com 24 anos, mais ou menos, já estava num cargo de liderança. E essa liderança vem de família, né? Meu pai é um líder nato, então eu me tornei uma líder nata. Sempre aprendendo com ele, né? Então, eu estava ali muito bem, só que eu tinha algumas dificuldades, né? Por ser uma menina nova, tocando uma pedreira só com homens e tal. Então, eu vi muitos desafios lá. E aí, ele via, porque eu ia... ficava a 70 quilômetros de Cuiabá. Então, eu ia todo dia e voltava. E ele me via nessa situação e ele começou a dar aqueles indícios, né? Mas se é para andar 70 quilômetros para ir trabalhar, é melhor trabalhar para ir para a fazenda, porque a fazenda é 70 quilômetros. É melhor trabalhar com o que é teu, com o que vai ser teu, né? E tal. E assim, eu fiz a engenharia civil porque eu sempre gostei muito de contas em geral. Ele é muito de contas e eu sou igual a ele. A gente é muito parecido. Então, eu fiz a engenharia civil. Na época, eu não queria fazer agronomia porque eu via ele sofrendo ali. E aí, chove, não chove, não sei o quê. E eu falava, não quero isso pra mim, né? Então, o convite veio a partir disso. Na verdade, foi um convite. Ele sabia que eu não queria muito, que eu estava feliz ali onde eu estava, exercendo. Porém, ele falou assim, bom, se você não vai, eu vou sozinho. Porque a fazenda estava arrendada. Sim. E ele não queria mais deixar arrendada. O rapaz também não queria mais, né, arrendar. E ele falou assim, se você não vai me ajudar, os seus irmãos estão fora, eu vou tocar sozinho. E ele com mais de 70 anos, eu falei, não, como assim? Como que eu vou deixar meu pai tocar sozinho? Então, no começo, eu fiquei um pouco com medo de como seria, né, aceitar esse convite. Mas, assim, nunca foi, assim, uma frustração de, eu tô deixando a minha profissão. Não foi uma frustração com relação a isso. Foi, assim, bem tranquilo. Eu fiquei um pouco deslocada ali naquele começo, né, sem saber como ir, enfim, óbvio. Igual ele falou, eu não tinha essa experiência. Eu fui criada dentro da fazenda, mas eu não fui criada, tipo, pra vai tocar, é você que vai tocar. Né? Tinha meus irmãos, que eram homens, e que eles estavam mais encaminhados do que eu. Eu era mulher, né? Então, não era eu que ia tocar na minha cabeça. Então, quando esse convite veio aí, de fato, que eu falei, acho que não vou. Ele falou, vou tocar sozinho. Aí eu falei, bom, então eu vou. Então, a decisão foi minha. Ele já tinha pegado a fazenda de volta, aí foi quando eu falei, não, agora eu vou ajudar.
E aí aconteceu. Isso foi quanto tempo? Foi há 7 anos atrás. E, senhor Silvio, valeu a pena, senhor Silvio? Muito. Que bom. Muito, muito. Sinceramente, falo para vocês. Foram duas assim, decisões, né? Primeiro foi a minha de recuperar a fazenda, praticamente, porque vocês não são da agricultura, talvez não tenham esse conhecimento, mas a gente que vive no campo, o arrendamento de uma área, por mais que o arrendatário seja um cara caprichoso, que o cara seja, enfim, boa gente, vamos dizer, no palavreado lá da roça, né? Mas não é igual ao dono, né? Nunca. Então eu sentia que a minha propriedade, mesmo sendo um pessoal muito bom, que foram meus arrendatários, estava faltando alguma coisa. Eu não podia deixar que a minha propriedade fosse cada vez deteriorando mais, né? Tanto que peguei e tive muita dificuldade no começo para recuperar a área, para investir em área e coisa, né? Então foi uma decisão. E a segunda, felizmente, foi o convite para ela e ela aceitar e vir. Primeiro ano, segundo ano, claro, né, ela teve dificuldade, porque mesmo convivendo com a agricultura, com os pais da agricultura, mas você não está sentindo mesmo no dia a dia o acompanhamento, né? Você não sabe no fundo, mas foi logo pegando jeito enfim, foram duas decisões ótimas que, felizmente... E o senhor foi bem arrojado, né? Porque, assim, via de regra, existe um conceito de quando você arrenda, dificilmente você volta a plantar. Exatamente, existe mesmo. E o senhor voltou a plantar e ainda passando a sucessão para a filha do senhor que não estava na operação. E quando você retoma a área assim... Então, você tem um investimento em calagem, investimento em gradagem, todos os investimentos que assim, para ela, de repente, pegar uma atividade rodando lá com as suas margens estáveis, igual como a gente falou anteriormente, a agricultura é uma indústria a céu aberto, você planta e espera chover, a conta vem de qualquer jeito, às vezes se não chove você tem que replantar, toda aquela história, e ela pegou algo de novo que não estava na mão do senhor, né? O senhor foi muito corajoso, digamos assim. Também a Letícia é muito corajosa em assumir essa missão. Acho que por amor ao pai, né? Exatamente. E eu já... Não temos nada para estar escondendo. Eu já estava com mais de 70 anos quando eu peguei de volta a área. Então... Cheio de decisões. É bem isso que você falou. Foram... E começar do zero, né? Porque arrojada, a gente né? tinha simplesmente vendido todos os maquinários, feito tudo. Do Então, zero. foi recomeçar, recomprar maquinário, fazer tudo. Tinha a área mesmo, mas não tinha um parafuso, que eu costumo dizer na fazenda. Não tínhamos um parafuso para recomeçar. Isso é que é paixão pela agricultura, hein? Literalmente. Tem que fazer um corte desse agora aí para... Tem que fazer um corte desse exemplo para fazer isso é de fato uma coisa muito... É diferente, né? Como o Rafael mencionou, é diferente. A gente não vê acontecer muito isso, né? Não vê muito, Porque hoje, quando a gente fala de sucessão, igual até o André mencionou anteriormente, geralmente você prepara o filho. Você manda para cursos de holding, curso de gestão, curso de conselho. Trabalhar no vizinho. Você vai no vizinho, ou ali... Você está no dia a dia operando uma máquina, né? Saber de tudo, você opera, você vai no RH, você sabe do financeiro, tranquilo. Agora suceder estando em outra atividade, numa situação assim, modéstia à parte, foi uma coragem e percebo que foi assertiva e, de fato, como a gente diz, né, que o olho do dono que engorda o boi, né? Com certeza. Por melhor que seja o parceiro arrendatário ou o parceiro agrícola, nunca vai ser como o dono, como o senhor falou. E hoje a propriedade ela tem um custo-benefício e dinheiro tem valor no tempo, de que, igual o senhor falou, de deteriorar. Naturalmente ela teria um valor arrendado no último ano de arrendamento. O senhor retoma, opera 3, 4, 5 anos, já é outro valor. Então esse valor que você... Até o calcário a gente considera um custo de investimento, né? De 5 anos ali, né? A gradagem ali 32, gradagem mais pesada ali também, é um investimento ao longo de 4, 5 anos. Então, esse investimento que o senhor fez é na área do senhor, é um resultado que vem para o senhor e tem que ter alguém mesmo da família, que seja um filho, ou propriamente um irmão, ou propriamente um sobrinho para tocar. Caso contrário, até os grandes grupos, os presidentes,
os líderes ali são da família, né? A agricultura Sim. tem essa pegada familiar, né? E como são as decisões hoje do negócio de vocês? Vou plantar uma cultura nova, vou plantar... Gergelim. Gergelim. Não faço. Como que vocês hoje sentam? Vocês têm, obviamente, eu acredito, um apoio agronômico, Temos. técnico e tudo mais, mas no final do dia, alguém dá a canetada. Como que funciona isso hoje? Essa é a dúvida que todo mundo quer saber, na verdade. Acho que é um pouco em conjunto, mas... Hoje, assim, por exemplo, com o nosso agrônomo, quem fala diretamente com ele sou eu, né? Meu pai, claro, tem todo o respaldo, conversa com ele, né, pai? Mas quem conversa, assim, hoje diretamente sou eu, né? Então, para fazer uma cultura nova, igual essa semana, acho que eu nem contei para ele. Todos ficaram sabendo. Olha o segredo. Não, nem é. Eu tava fechando uma semente de milho. E aí eu mandei pro meu agrônomo, né? Quantos sacos será que eu vou plantar desse e tal? Ele falou, acho que você tem que plantar menos de uma variedade X. Uhum. E vamos testar outra. Daí eu falei bem assim, não vou testar outra. Eu testo a outra fazendo teste. 5 hectares. Agora, Boa. sair plantando 100 hectares, 50 hectares, eu não faço isso. Tá certo. Então, assim, esse tipo de coisa, tudo que é novo, a gente começa com teste. Uhum. Seja de variedade, né? Ou de qualquer outra situação. Igual esse ano, a gente fez um teste também de um mix de sementes, né? Pós-colheita de soja. E foi para 100 hectares. Foi um teste ali. Uhum. Mas, assim, isso que para vir agregar, né? Agora, por exemplo, uma variedade nova, um feijão, um calpi que a gente já plantou, um gergelim, aí a gente sempre vai mais devagar aí. Mas quem toma a decisão, acho que é muito em conjunto aí, né? Bem em conjunto, bem tranquilo, Que bom. sem nenhum problema. Quem que contrata e quem que demite? Boa pergunta. Aí depende? Geralmente sou eu, né? Que contrata e demite. Mas sempre, assim, geralmente, mas nem sempre, né? Entendi. Muitas vezes é ela também. Ou o gerente, né? O gerente também tem a função de demitir, né? Mas quando Contratar, não. Quando vai demitir, geralmente é em Sempre concordância com ele. Porque no Entendi. dia a dia, quem determina trabalhos, funções, é o gerente. Uhum. E quem pode estar descontente com um ou outro um colaborador é ele, né? Com certeza. A responsabilidade, afinal, é dele, né? É ele que tá direto Que vocês ali, vão né? cobrar dele. Cobrar Exato, dele. exatamente. Tem que ter esse papel, né? Sim, com Essa- certeza. É o Essa modelo é- organizacional, é isso aí. Legal, muito bom. Letícia, essa tua vivência numa multinacional, vamos falar assim, num negócio que não era agro. Você trouxe, acredito que sim, você trouxe experiências de lá para cá em questões de gestão, talvez em questões de organização, processos. Né? A gente fala bastante sobre isso aqui também. De fato, você conseguiu aproveitar itens desses que você teve de vivência lá? Ou você entende hoje que você teve que quase que reaprender mesmo do zero questões de gestão? Não, eu trouxe muito. Eu falo assim que uma empresa, uma multinacional, ela é uma multinacional porque ela é muito consolidada. Então, ela é uma empresa muito estruturada. Então, eu aprendi assim, eu era líder de unidade e eu tinha o meu líder regional acima de mim que ficava em São Paulo, né? Então, eu também devia satisfação para ele. Então, tudo que acontecia dentro da pedreira, seja a compra de uma peça para a máquina que quebrou, ou seja, admissão ou demissão de um funcionário, enfim, tudo passava por mim e tudo era planilhado. Então, essa parte de deixar tudo planilhado, de ter controle de tudo, até a parte de próprio sistema de emissão de nota fiscal, que a gente vendia, a Brita, né? Então, tudo eu aprendi, eu devo muito ao emprego que eu tive. Então, foi, assim, enriquecedor para mim. Então, tudo que eu lembro que quando eu saí de lá, que eu entrei na fazenda, como eu tinha tudo aquilo fresco, eu queria trazer tudo para a fazenda, né? Tipo, porque era planilha para tudo, para todos os tipos de coisa, a gente tinha uma planilha diferente. Então, hoje em dia eu sou muito assim, para tudo eu tenho uma planilha. Que bom. Dentro da fazenda. Claro, também hoje mais tecnológico, né? Dentro do sistema e tudo mais, mas para tudo eu sei tudo que está acontecendo dentro da operação, né?
E é importante esse nível de gestão. Né? Na verdade, tomada de decisão hoje tem que ser baseada em dados, né? Sim. Ainda mais se você veio da engenharia, é exato, né? Exato. E a agricultura tem algumas variáveis, né? O clima, política, câmbio, que se você não precificar... Juros. Juros. Se você não precificar, ou melhor, se você não ter a vivência da realidade do seu custo, por exemplo, assim, você de repente está pagando para plantar, vamos dizer assim, Exatamente. né? E aí você tem uma propriedade que tem um valor expressivo que está te gerando um caixa baixo, entendeu? Com risco altíssimo. Altíssimo. Então aí você pode Sem chegar em um dúvida. momento, a agricultura tem muito esse viés, né? Como produtor, assim, no caso do senhor, isso é a vida de vocês. O senhor foi sempre produtor, mas se a gente começa a olhar números e ser racional, um momento assim de veranico, um momento de crise, um momento de instabilidade, o quanto eu tenho de ativo versus o que eu estou gerando de caixa. Se começar a fazer essa conta, não planta. Verdade? Não planta. Não planta. Verdade. E se você começa a comparar, claro que tem toda aquela vamos dizer, aquele paixão, aquela vocação em plantar, em produzir, em gerar alimentos para o mundo, né? Mas quando você olha para o seu bolso, é um risco altíssimo, né? Altíssimo. Então, se você não tem os números, se você não tem os dados que te norteiam para você tomar decisão, sinceramente, é melhor não plantar. Com certeza. Porque é um risco muito alto. Muito e alto. hoje, Muito alto. assim, infelizmente, pela situação dessas sazonalidades de juros, de câmbio, enfim, política, tudo, faz com que a agricultura se torne uma atividade alavancada, né? E quando você alavanca a atividade de agricultura, por exemplo, falando do setor específico, os parceiros financeiros são quase que sócios nossos, né? Ou dos produtores. Se você não entender a margem, fica difícil operar, né? Então, os dados são muito importantes para tomar decisão, né? Totalmente. O Mauro falou bastante sobre isso em um dos episódios, Rafael, sobre essa questão que tu mencionou. A gente vai na paixão pelo agro, e aí quando tá em momento bom, você pode às vezes tomar decisões ruins. Sim. Porque você já é apaixonado pelo que você faz, ainda tá dando resultado. E aí que é o momento, às vezes, de você cuidar. Pode extrapolar, né? Porque em dificuldade aparece gestor de todo lado. Sim. Mas e quando as coisas estão boas? E quando o soja tava 180? Agora, beleza. Agora todo mundo precisa controlar, porque tá difícil. Tá vindo mais imposto, tá vindo... Mas tá aí nesses momentos da paixão. E não é né? só produzir bem, né? Se você produz bem lá, já é um ponto muito bom. Mas se você não souber vender... Cara, eu acho que é tão difícil, ou talvez mais difícil do que produzir. Sim. Porque a gente sabe como produz, meu pai tá aí há mais de 30 anos, sabe o que tem que ser feito. Claro, é uma indústria a céu aberto. Se faltar chuva, fica difícil, né? A gente depende de Deus. Mas assim, a venda, ela é muito complicada. Sim. Então, por isso que existem estratégias. Aí, quando de fato eu comecei a fazer vários cursos. Boa. Então, hoje, por exemplo, existe para mim estratégia. Eu não vendo mais do que 5 mil sacos por vez. Boa. Entende? Meu pai vendia 50 mil sacos, 20 mil sacos. A minha estratégia hoje na fazenda é adotada a partir de 5 mil sacos. Exemplo, tava 180, eu vendi 5 mil sacos. Boa. Tava 100, eu vendi 5 mil sacos. No final, Você o faz a meu média. preço médio é muito bom. Tá bom. Ano passado, comparado com uns amigos meus que a gente consegue ter esse contato e esse diálogo, o meu preço médio perante a eles foi muito maior. Porque eu simplesmente vou tendo essa estratégia dentro da fazenda. Foi a forma que eu adotei. É óbvio que quando estava 180, se eu tivesse vendido 50 mil sacos, seria maior. seria muito melhor. Mas e se fosse ao contrário, né? Quando estava 100, estava baixando, e eu tivesse vendido 50 mil sacos, tivesse subido para 130. Né? Então, essa foi a estratégia que hoje eu adoto dentro da fazenda. Que bom. Mas que bom. Realmente, ele colocou muito bem. É uma profissão para quem gosta. Realmente é arriscada. Você corre muito risco mesmo. Sempre comento isso lá em casa, né? A gente, felizmente, estamos numa região que não temos sofrido assim intempéries, por exemplo,
veranico forte, né? Ou excesso de chuva na colheita. Mas pode acontecer, né? Pode. Mas pode acontecer. Sim, sim. E voltando a esse tema, é bastante interessante até a questão da gestão para você, a gestão não, os dados para você tomar decisão. Porque quando você fala hoje de safra, safrinha, soja e milho, nós estamos falando de uma margem aí de 15 a 16 líquido, assim, né? Falando de um custo de soja de $1.200, $1.100, o milho ali $600, $700, vai te sobrar ali $350, $400 nas duas, né? Estamos falando ali de 15%. Mas quando você fala de uma área, né, de 1.000 hectares, que ela vale lá 1.000 sacas a 120, nós estamos falando de 120 milhões, né? Se 120 milhões hoje, como está a situação hoje, nós estamos falando de pelo menos 1.200.000 ao mês. Estamos falando aí de pelo menos 14 milhões ao ano, frente 2,5 milhões, 3, que já era 1.000 hectares, né? Então, assim, tem que ter paixão. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter paixão e essa situação de olhar o custo-benefício é algo que a geração sua, que está vindo pós seu pai, tem que sempre ter essa reflexão. Porque às vezes você tendo essa, como o Andrei falou, essa paixão em produzir, faz com que você não olhe com racionalidade o que aquilo pode gerar de resultado financeiro para você. E que, de fato, o que importa é o que sobra. Lógico. Entendeu? Isso Não é o quanto produz, não é o quanto você vende, não é nada disso, é o quanto sobra. Você pode produzir 50 e vender soja 160. Como você pode produzir 60 e vender soja 120, entendeu? Então, essa estratégia de fazer... Eu trabalhei também há um tempo em um grupo... num grupo econômico agrícola, e a gente sempre fazia média. Isso era um conceito nosso. E nós estipulávamos o preço que nós queríamos atingir. Entendeu? Aquele preço, a gente chegava, vendia 30%, 35%, a gente fazia política a cada ano, e batia o preço, vendia naquilo. Nossa, por exemplo, 120, ia 150, pô, eu deixei de ganhar 30, não que eu perdi 30. Sim. A gente sempre tinha esse conceito para entender que a nossa política ela era exercida faça chuva, faça sol. Entendeu? Então é importante essa mentalidade, essa forma de pensar e principalmente a execução para fazer com que o negócio se torne rentável, né, lucrativo. Fazer só por amor, de novo... Tem que ter um pouco, mas tem que cuidar, né? Tem que ter. Na verdade, tem que ter bastante. Só produz porque tem que ter amor, né? Senão não produzir. Senhor Silvio, o senhor ficou quanto tempo nesse período de arrendamento da terra? O senhor ficou 5 anos. 5 anos? Fiquei afastado da atividade. E como que foi hoje, o senhor lendo hoje, esses 7 anos, né, que o senhor já pegou a área de volta? 7. Houve mudança, o senhor acha, mudança da forma da gestão quando o senhor fazia naquela época? Não sei se era o senhor com os filhos na época. Não, tem muita diferença. Né? E porque na agricultura, eu acredito que em todos os setores, mas na agricultura, a transformação está acontecendo muito rápida e é todo ano. Não adianta você achar que você sabe, não. E isso serve de exemplo para os mais novos, lógico, né? Você tem que estar aprendendo todo ano. Por isso que eu sempre digo nos bate-papos, nas conversas, eu tiro o chapéu mesmo para o pesquisador. Se não tivesse o pesquisador, talvez o Mato Grosso seria uma cobertura de cerrado, talvez, uma grande parte até hoje. Sim. Então, o pesquisador que vem, que faz a coisa acontecer, e ele continua todo ano trazendo novidades. Perfeito. Não tenha dúvida. Você pode ir em dia de campo, e todo ano dia de campo, que você vai lá, chegar lá, vai ver novidade. E com certeza para melhorar. Então, a gestão você vai acompanhando ela no dia a dia, no acompanhamento por esses abençoados desses pesquisadores e os nossos agrônomos que dão a assistência para nós. Temos que reconhecer esse pessoal. Sim. Desde que, lógico, sejam uns camaradas que mereçam realmente a consideração e o respeito, né? Então, eu digo, sempre está tendo aprendizado. Sempre está tendo aprendizado. Sim. Nós falamos sobre isso no nosso primeiro episódio com o Edson Vendrusco, sobre a importância da Embrapa, sobre esses órgãos que fazem essas pesquisas para trazer variedades que são adequadas à região. Sem dúvida. Bom, o senhor pode falar muito bem, mas
As primeiras sementes de soja aqui em Primavera, na região mesmo, foi tudo... Era adaptado e continua sendo até hoje, né? E foi importante para que desenvolvesse a área. Senão a gente ainda seria, talvez, distrito de Poxoréu, ou, né? Sim. E tudo foi crescendo por conta disso, né? A Embrapa dispensa comentário, né? Sim. O que a Embrapa fez por esse país, né? Por essa agricultura nossa aí... Sim. Tem que reconhecer até o último instante da sua vida como produtor rural, né? Letícia, hoje nesse modelo de gestão, hoje você já é mais estável nessa cadeira de gestora que você assumiu. Você faz uso, acredito, de muitas tecnologias, como tu mencionou, algumas planilhas, sistemas e tal. Hoje você entende que você conseguiria ter o teu modelo de gestão sem utilizar a tecnologia? Não tem como. Impossível. Impossível. O Sr. Silvio deve ter rido porque ele pensou assim que na época dele era um cadernetinha. Eu até ia falar que o meu pai, toda essa minha gestão vem dele, né? Sim. Porque ele é uma pessoa muito organizada. Perfeito. Então, assim, ele tem lá na agendinha dele todos os gastos, tudo ele anota item por item. Então, eu peguei dele. Então, desde quando não existia essa tecnologia, né? Quando ele começou há 30 anos atrás, deu certo porque ele sempre foi muito gestor. Perfeito. Né? Em tudo. Mas hoje, sem a tecnologia... Dentro da minha pequena capacidade, Mas hoje, sem tecnologia, é impossível. Mas é interessante, a gente fala bastante sobre isso, que assim, tem gente que pensa que gestão é ter um sistema. E, na verdade, o sistema ele é só um auxiliar para você colocar todos os dados ali dentro e facilitar você tirar depois. Porque mesmo se você facilita colocar, mas você não consegue tirar, já não ajuda. E se você não consegue colocar, também não ajuda. Atrapalha, né? A gestão é o modelo, é o processo, são as pessoas. Os próprios colaboradores, a gente fala muito isso, os próprios colaboradores fazem parte muito da gestão. Total. Porque não adianta nada você ter uma boa decisão sem uma péssima execução. Exato. E vice-versa, na verdade. Isso é importantíssimo. A gente vivencia isso na nossa empresa, vê nos nossos clientes produtores, e vocês estão trazendo essa experiência para a gente aqui também. Então, por isso que a gente gosta muito de falar sobre isso. O modelo de gestão, como o Sr. Silvio coloca ali, na época que ele começou, vamos dizer assim, não se falava em computador, eu tenho certeza disso. E não vamos falar nem muito longe, há 3 anos atrás a gente não falava de ter internet na fazenda, era difícil. Você tinha que contratar empresas de satélite que não funcionavam muito bem. Hoje você tem Starlink na caminhonete, por exemplo. Você pode viajar para onde você quiser com a internet, é muito mais fácil. Então, de fato, as coisas evoluem bastante. Muito. E nós, por exemplo, da SA, pensamos que a tecnologia tem que sempre facilitar. Com certeza. Então, é só uma ferramenta a mais. Porque se a gente coloca o sistema num lugar, por exemplo, e vê que a equipe não vai conseguir usar, a gente prefere, às vezes, tirar o sistema e falar, não, continua no Excel, continua na caderneta. Quando vocês tecnificarem melhor, a gente consegue entrar. Porque senão, piora o processo. Porque o sistema aumenta processos, né, para vocês, né? Pode burocratizar uma coisa ou outra, né? Mas hoje ainda, o senhor ainda olha um relatório, por exemplo, olha um relatório financeiro, um relatório de média por talhão, ou ainda muito... eu mando um áudio no WhatsApp. O senhor utiliza tecnologias atuais, acredito, né? Utilizo o WhatsApp, sim. Olho muito o relatório, sim. Legal. Talhão por talhão, aplicação por aplicação que foi feita naquele talhão, variedade por variedade, adubação por adubação, o que foi jogado de N, o que foi jogado de P, o que foi jogado de K. A gente acompanha, né? Claro, dentro da competência da gente, né? Da minha competência, dentro de um patamar onde eu posso conseguir entender alguma coisa, né? Eu deixo esmiuçado, bem mastigado, e eu entrego para ele semanalmente, assim, para ele poder acompanhar. Ele gosta de acompanhar, sabe? Então, semanalmente ali, da forma que eu consigo tirar um relatório, eu passo para ele sobre o que foi pago daquela semana, o que eu tenho para pagar daqui para frente, o que aquele talhão produziu, o que foi jogado ali. Tudo isso eu deixo um relatório bem específico para ele, então ele tem acesso. Que bom. Essa parte propriamente da gestão, com a geração de informações baseado em um software, fluxo de caixa na agricultura hoje, ele é sazonal, embora a gente imagina que período que a soja é março, abril, fortemente abril, maio, né? Se você ali consegue segurar com a estocagem, ou que seja estocagem terceiro, faz um fluxo mais ali para segundo semestre, setembro, mas é específico, diferente de uma loja, diferente de uma indústria, né? E quando você tem conta em dólar, em reais, ou quando você faz um barter, que é a troca, né? A troca você já tem que entregar ali. Se você não consegue
mensurar o que você tem que pagar na moeda específica, por exemplo, se é dólar, você não faz um hedge, você deixa aberto, vou vender minha soja em dólar também. Pera, mas é melhor eu vender aqui em reais, que reais está pagando um spread ali de 2, 3 reais a mais, mas você não está olhando o seu câmbio, quanto você pagou de juros frente ao que você vai vender o seu grão. Com certeza. Então, assim, se você não tem essa dominância assim no fluxo de caixa, assim como vender, também pagar ou comprar faz parte do resultado. Entendeu? Não adianta vender bem, comprar mal, ou comprar bem e vender mal, né? Ali. Se você não tem informação, não adianta. Por mais que tenha vivência de 30, 40 anos, ela faz as contas ainda em sacas, tudo, tem uma certa experiência na área de exatas, mas se você não mensura os dados, fatalmente as decisões não são as melhores, né? Então... É o que o senhor posicionou, tem que aprender sempre, né? Posicionou muito bem, tem que aprender sempre. As coisas mudam, né? Bom, há muitos anos atrás a gente não falava isso de dólar, não sei se vou viver dólar, não, era só vender e comprar. Parecia que era um pouco mais simples, né? Hoje você fala, você vai olhar Chicago lá, bucho lá, tá 10, amanhã tá 9,5, porque é uma informação de um político lá. Falou alguma coisa que mudou o mercado. Mas eu tô aqui com a minha posição para vender, porque eu tenho que pagar um químico, tudo. Eu não vendi esperando. E assim, via de regra cultural, assim, na categoria como um todo, o produtor quer esperar o melhor preço. A soja chegar... E às vezes esse esperar faz com que as decisões, de novo, é importante ter o seu preço ali, o seu target mínimo, para você começar a fazer os negócios, entendeu? Não lamentar por um valor a mais, mas sim agradecer por você ter vendido, entendeu? Então, assim, a gente hoje está muito vulnerável a fatores externos à atividade. E essa vulnerabilidade, se você não está preparado, vai sofrer muito. Principalmente a expectativa que a gente tem para os próximos anos. Então, além da sucessão, além de desenvolver o legado do pai ou do avô, vocês têm uma missão árdua, que além de produzir, tornar sustentável esse negócio em ambientes turbulentos, né? Que a gente diz que só em mar revolto que faz marinheiro bom. Então, e a tendência tem tempos difíceis. Então, os marinheiros agora estão para serem forjados. Então, é muito importante ter informação, viu? A agricultura é desafiante. E então estão no caminho certo, que ela mesmo mencionou, né? Foi estudar, foi buscar conhecimento, ir atrás, por mais que já tinha experiência e vivência. Bom, tem um bom professor, né? Tenho certeza. Melhor. Mas precisa, às vezes, coisas externas também para poder buscar experiência, vivências externas. Isso é importantíssimo, né? Isso faz muito sentido, né? Senhor Silvio. Pois não. A gente conversando nos bastidores aqui, o senhor mencionou sobre a Coaprima, né? O senhor foi um dos fundadores da Coaprima, né? Fui. Como que foi essa questão de sair não, né? É um produtor rural e entrar numa cooperativa. Ou fundar uma cooperativa. Sem nenhum conhecimento. Né? Sem nenhum. Isso é muito inovador. Né? Eu era cooperado no Paraná. Cooperado. Da Coamo e da Cocamar. Muito conhecido. Meu número na Cocamar era 2.301. E na Coamo, 4.446. Olha só. Memória boa, hein? Mas só brincando com vocês. Então, a criação da Coaprima, nós sempre se lembra, né? Porque saiu da ideia de Silvio Curione, Pedro Geraldo Bravin e Marcos Bravin. Nós que encabeçamos, nós fomos no sindicato pegar a relação de nomes e o grande X da questão, vamos criar uma cooperativa? Por que criar uma cooperativa? Por quê? Se nós somos só simplesmente uns trabalhadores lá do campo. Por causa disso que você acabou de falar agora há pouco, das dificuldades de 2006, se eu não me engano. Foi aquela época do grito do Ipiranga, aquele negócio lá. Aquele movimento para Brasília, aquela coisa. E, paralelo à dificuldade, eu posso ser sincero aqui com vocês,
nós estávamos pagando nos insumos um valor, por não ter assim uma empresa que nos defendesse, uma sociedade que nos defendesse, um valor exorbitante dos pessoal que fazia a venda na nossa cidade. E a gente não aguentava mais, era uma dificuldade extrema. Bom, então vamos tentar criar uma cooperativa? Vamos. Nós 3. Aí pegamos, número mínimo de associado era 21. Para se criar uma cooperativa, você, não sei se mudou as leis, mas você não pode com menos de 21 associados. E criamos começamos acho que com 60 e poucos associados. O que nós tínhamos? A cara e a coragem. Criamos legalmente o papel, tivemos assessoramento jurídico na época do Dr. Marcelo, esse advogado que tem na cidade aí. Ele que nos orientou. Criamos. E toda a diretoria tem que ter um presidente, né? E caiu sobre mim a presidência. A primeira presidência. Foi 5 anos presidente, primeiros 5 anos. E o Pedro Geraldo Bravin, meu vice, 5 anos. E quando eu entreguei para ele, e ele é o presidente até hoje. Ele já está com mais de 10, 12 anos que ele é presidente. E a Coaprima é um exemplo dentro da cidade. Vocês podem consultar por aí, ver coisa séria, coisa honesta, coisa direita, não tem nada de confusão, não tem mal entendido, não tem nada. Mas ela foi criada pela dificuldade do momento e deu resultado. Porque nós estipulamos, até estava anotando antes de vir para cá, nós observamos lá, não poderia ter mais do que 1.000 hectares. Interessante. Ela foi criada para pequenos e médios produtores rurais. Tá certo. Depois, já estamos, acho que fez 19 anos agora, em junho, ela fez. Claro, algo cresceu, muitas vezes ficou com maior condições, né, para adquirir mais área e tal, mas na ocasião, ela foi criada para pequenos e médios produtores rurais e foi uma das grandes salvações para os pequenos aqui. Eu sempre brinco, eu participei lá em Paraná, de muita coisa assim, na política, de coisa, né? E eu falo que o que me dá uma grande satisfação de ter participado publicamente foi da Coaprima. Essa eu tenho uma satisfação muito grande de dizer que fui um dos 3 fundadores, assim, na verdade foi os 60, né? Mas quem criou a ideia, foi nós 3. Acho interessante, eu acho interessantíssimo o cooperativismo. Eu estava conversando aí há pouco, fora ali, depois dos bastidores ali, defendo o cooperativismo, eu defendo. O inicial, então, da Coaprima era mais uma questão de um pool de compras, talvez para insumos? Praticamente um pool de compra, né? Melhor negociação. E ajudou muito nas negociações, ajudou muito. Dá para perceber que o senhor é bastante inovador, de certa forma, desbravador, essa é a melhor palavra, né? A gente ouve histórias de pessoal que veio da região do sul, do Paraná, Rio Grande do Sul, alguns poucos de Santa Catarina migraram para o centro-oeste do país, né? E o senhor trouxe o conceito do cooperativismo aqui para a Primavera, para a Coaprima, propriamente também agora retomando a área nesses 7 anos. Anteriormente o senhor disse que tem 3 filhos, um filho mora no Piauí, é produtor, né? Esse estilo produtor, agora os filhos vão desbravar o Nordeste. Eu falo que eu ainda trabalho em um grupo que tem propriedades no Maranhão. Eu estou no Maranhão todo mês, toda semana eu estou lá. Então, assim, a gente brinca que os filhos
dos desbravadores do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul, centro-oeste do país, agora estão migrando para o Nordeste, Norte e Nordeste, né? Parte do Pará, até já está mais lá em Roraima. Seguindo a vez desbravadora. Isso daí é intrínseco e cabe aos filhos, tem como é o filho do senhor lá, a filha do senhor cuidar daqui, né? De novo suceder bem o que tem aqui para preservar, para continuar crescendo. Porque eu acho que o grande desafio maior a ser produtor, além de manter a sua atividade, é você, de certa forma, gradativamente aumentar a área, entendeu? Mesmo que às vezes não tem objetivo de tornar muito grande, mas assim, o que faz com o resultado financeiro? Vou distribuir, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou viajar, mas às vezes tem o prazer de ter um pedacinho de área maior, né? E essas áreas no E por que não transformar num negócio imobiliário? Porque também, é um bem escasso. Também. E vai tornar mais escasso ainda, né? Com essas leis aí que permitem novos negócios no Brasil. Mas enfim, esse espírito desbravador, né? Um misto de desbravador com inovador é o legal do negócio, né? É o que faz tornar o negócio assim bem... Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Existe ainda hoje, acredito que o senhor não é cooperado, não tem muito contato com a presidência atual, a Coprima, mas existem ainda visões de crescimento para a Coprima? Ou agora aumentar o número de cooperados? Tanto que ela é tão sólida, a Coprima é tão sólida, que alguns... Porque houve o seguinte, com 3 meses que nós criamos a cooperativa, que nós fomos na Avenida Campo Grande e alugamos uma salinha, e nós tínhamos uma máquina de bater, de máquina de escrever, que nós tínhamos na época. Essa é a criação da Coprima. Mas, com 3 meses, nós todos éramos clientes da AGC, que é onde hoje é a Coprima. Eram Armazéns Gerais Cuiabá. Nós éramos cliente. Entendi. E o seu Manuel, com muita amizade com a gente, falava: seu Silvio, a AGC vai vender o prédio. A AGC vai vender o prédio. Eu conheço vocês. Vocês compram esse armazém. Mas compra, rapaz. Mas compra com o quê, rapaz? Nós temos 20 e poucos associados, 60 associados. Não, mas eles fazem prazo, eu conheço vocês, eu passo para a diretoria. Vai fazer prazo para vocês comprar o armazém. Mas não tem lógica, seu Manuel. Não, vai pensando. Eu tive a audácia, eu nunca esqueço, no dia 12 de outubro do mesmo ano, eu fiz uma assembleia extraordinária na ABB, que nós não tínhamos onde ir, fomos na ABB para fazer uma extraordinária para comprar o armazém. Nossa. Mas os caras falaram: mas você é louco, rapaz? Comprar armazém? Como comprar armazém? O seu Manuel falou que vende a prata para nós. Mas você tem proposta? Eu falei: eu já trouxe a proposta. Vender para 5 milhões na época. Toda aquela área lá. 5 milhões para pagar em 5 anos, 5 parcelas, tudo mês de março de cada ano, R$1 milhão. Você acredita que foi aprovado? Só que acho que naqueles dias já estava com 82 associados. Voltou para 60. 20 já... Não quiser. Não. Mas enfim, compramos o armazém. Todo dia 31 de março os associados iam lá e religiosamente: tá aqui minha parcela. Pagava. Certinho. Quando terminou os 5 anos que eu entreguei a presidência. Acabou de pagar o armazém. Então, essa é a história, né, do cooperativismo. Eu sou fanático do cooperativismo. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta que foi feita. Já veio crescendo um pouco, né? Esse ano a gente adquiriu outra área, né? Você fez a pergunta se está crescendo, né? Isso. Nessa assembleia agora de abril, março. Ela adquiriu 46 hectares no fundo da FS. Com a intenção de, possivelmente, de botar algodoeira para aquele lado. Legal. E também mexer com uma parte para colocar defensivos que não dá para colocar mais ali, né? Por conta do cheiro, né? Tipo acefato.
Dá pra cheiro é fazer muito até forte. campo, né? Se tiver 20 hectares ali, dá pra fazer um experimento, né? e tudo hoje. Sim. E é interessante. Então, Dá estamos também. crescendo, né? Que Hoje, bom. hoje tem quantos Cooperativa cooperados, tá o senhor sabe dizer? Um pouco Acho que mais dá de que 100. já passa de 100 Um agora. pouco mais de 100. E é isso que eu ia falar. E muita gente que naquele tempo saiu fora, Voltou. tá voltando, pedindo, não, alguém tem uma cota? cota para vender, eu quero comprar, eu preciso... Você vê como E que hoje é, eu né? tô do Conselho Fiscal da Coabril. Ah, é? Entrou de cabeça Olha, mesmo. você viu? hein? Ó a transição. A gente vai Total entrando mesmo. total, O né? orgulho do pai, né? Não, você realmente, é orgulho mesmo. Não, mas Eu fico bom. feliz de ver isso aí. Ela bom, participar, se integrar, né? Uhum. Fico feliz, nossa senhora. É uma E eu, satisfação e eu imensa. tenho orgulho muito de falar na Coaprima, eu tenho orgulho. Nós Que percebemos, senhor Silvio. Percebemos. Orgulho quer dizer, no bom sentido, Sim, né? Lógico. claro. Sim. Não, isso aí a gente percebe e percebe também que quando o senhor está falando aqui, ela fica olhando, percebendo. e importantíssimo, senhor Silvio, assim, temos aqui na mesa uma engenheira, um analista de sistemas e um economista. Mas quando o senhor começa a falar, a gente fica em total silêncio. Uma porque engenheira um analista de sistemas e um economista. e um agricultor. Quanto a conhecimento de causa, a gente fica em silêncio e escuta muito o senhor falar. Ah, obrigado. A gente, assim, Eu vim aqui pra com uma... gente é pra aprender muito mesmo, de verdade. E ainda mais mês dos pais Sim, aqui pra gente sim. honrar os nossos pais também. A gente fica muito feliz em ver Mas que é- esse trabalho que o senhor faz, tanto de liderança, como a gente mesmo mencionou, e pensar no cooperativismo, porque assim, até a forma de pensar no cooperativismo é você pensar no outro. Que a gente, assim, não é querendo falar muito, mas dos nossos clientes, que nós atendemos de mais de 200 produtores, a gente vê ainda muito assim, o produtor que ele não quer conversar, ele não quer passar para o vizinho como está sendo o custo dele, porque às vezes ele quer comprar a área do vizinho. É difícil a gente ver pessoas assim que têm esse interesse de passar conhecimento, de trazer as pessoas para junto, vamos fazer junto, né, em vez de... É diferente, O Paraná é muito forte nisso, Forte, né? fortíssimo. Talvez por conta das áreas menores. Porque Porque aqui a gente vê o produtor muito querendo aumentar a área, aumentar a área. É. E lá, se um não ajudar o outro, talvez tenha E problema. aí, os custos muito altos, né? Assim, os custos da atividade, se não tem um volume maior de Só compra. que eu vejo assim, que o cooperativismo do Paraná, ele já se tornou um cooperativismo De negócio. de, Sim, de negócio. sim. Eu estive Essa é a recentemente palavra, lá de e negócio. eu percebi, virou De negócio. grandes empresas. Exatamente, né? Virou empresa, virou Empresa. praticamente uma empresa particular, né? Exatamente. Perde A pouco. nossa não, ela é realmente uma cooperativa. Aí é bom. Que o médio, que hoje tem grande, que nem eu falei, né? Aham. Mas o médio, o grande, o pequeno... Participa e igual. é a mesma coisa. Igual. Sim. Esse é o cooperativismo. Legal. Se eu estou extrapolando em alguma coisa, Não. vocês desculpa aí, gente. A gente tá aprendendo muito aqui, na verdade. O senhor faria de novo isso, de pegar a fazenda de novo? Hoje? Olha, pela idade, eu já tenho um pouco de dificuldade agora, né? Já é um pouco mais difícil. Pela cabeça eu voltaria, pegaria. Mas fisicamente acho que é meio difícil agora, né? A cabeça ainda é para desbravar as coisas. Cabeça acho que daria ainda, mas... Mas e agora com uma força a mais que o senhor tem? Ah, Compraria uma área nova, por exemplo? aí sim. Que orgulho, que É. responsabilidade, hein, Letícia? Que Realmente, eu tô responsabilidade. jogando muita responsabilidade nela mesmo. Tô. Que legal. E você, Letícia? Você faria de novo isso? Tomar essa decisão? Com certeza. Eu Legal. falo que foi a melhor decisão da minha vida. Eu nem me imagino mais como engenheira. Que Nem legal. sei como que eu me formei em engenharia. Porque Olha só. o agro é uma paixão tão grande. É assim, algo igual... A gente não pode só amar, né? A gente Sim, tem que ter sim. rentabilidade. Mas é uma paixão tão grande que eu não me vejo mais como uma engenheira. Eu me vejo como uma agricultora nata que hoje eu sou, né? Que legal. E isso foi depois de 24 anos, como você disse, né? Sim. Isso é uma quebra de paradigma. Esse amor, por mais que foi Sim. criado tudo, É. depois de formar, depois de estar bem sucedida na carreira no qual você estava e de repente virar a chave e apaixonar pelo negócio. E de cursar um O curso senhor que não é tão fez simples bem, assim, não. né? Um curso de Não é engenharia. fácil. Ah, é sim. bem difícil. O senhor trabalhou bem, hein? Bastante. Que legal. Olha, eu sou suspeito a falar que esse é um dos episódios mais legais que a gente já Sim. fez aqui. Tá?
Que Como? bom. Um dos melhores episódios que a gente já fez aqui do podcast. Bem descontraído. Meu Deus, olha. Mas é verdade. Não fala é verdade. isso comigo. Mas é verdade. A gente fala Vocês muito estão aqui... me emocionando. a gente fala aqui muito, Sr. Silvio, sobre gestão, sobre números e tal. É muito técnico, né? E a gente até Mas já aqui a gente falou fugiu muito sobre do script um pouco. A gente falou um pouco sobre coisas que são externas, mas que são importantíssimas para uma gestão, que é, de repente, trazer essa paixão que o senhor trouxe para tua filha, enfim, e exemplos. Acho que isso é importantíssimo, tá? E eu falo isso muito, eu escutando o senhor falar, acho que o Rafael também tem a percepção, é que nós temos filhos também. Sim. E agora a gente fica pensando assim, tá, mas peraí, eu vou usar a gente fica numa balança aqui, né? De um lado, tá, eu tenho que deixar ele fazer o que ele quer. Eu tenho que deixar ele criar o caráter dele, assim como a gente também, quando começou do zero, era só meu computador, Sim. o Rafael me passando ideias de sistema e eu desenvolvendo. Mas beleza, eu faço isso, eu tento cortar caminho, eu tento passar minha paixão pelo negócio, eu tento deixar ele fazer o que ele quer fazer. Então a gente fica sempre escutando o senhor falar e pensando como que a gente vai aplicar alguns desses exemplos. Que é que basicamente é isso, a nossa conversa aqui é para pegar exemplos, a gente pega um pouquinho pra gente, o resto do pessoal de casa pega um pouquinho também, que assim, e assim vai evoluindo. Assim como o senhor, a gente tem uma certa paixão pelo que nós fizemos, porque a gente fez também do zero, tem 10 anos a empresa, e nasceu numa conversa completamente aleatória, o outro sócio que não está aqui, que é o Mauro, e eu conheci o Andrei, e vamos fazer algo. Mas, semelhante à cooperativa, só que é uma empresa, né? Vamos fazer algo, mas como? Para quem? Na época eu até prestava consultoria para 4 produtores aqui da região sobre gestão, a questão de mais números, montar um fluxo de caixa, um DRE, mas precisava de um software. Aí criamos e deu certo. Então a gente tem uma certa paixão por isso, uma certa não uma paixão expressiva, e os nossos filhos, né? E agronegócio, né? E agronegócio. A gente começou a gente começou do agro, pro agro, mas sim. Será que os nossos filhos vão nos suceder, entendeu? Embora o meu tem 13 anos, o André é relativamente mais novo, o Mauro também, no Ed, mas a gente quer deixar eles livres para tomar a decisão deles, porque isso é o principal. Mas, de certa forma, a gente também queria que fizesse o que a gente faz, entendeu? A gente fica nessa balança, mas a liberdade, a decisão, a vocação tem que ser dos filhos, né? A gente nunca pode interferir. O que eu acho assim, que esse meu amor aconteceu pelo agro e tudo mais, porque o meu pai é a melhor pessoa que existe na vida, e ele sabe disso, a gente tem um companheirismo muito grande. Companheirismo. Eu sou apaixonada no meu pai, no professor que ele foi para mim, e no que o professor que ele é para mim, mas eu vejo que tudo isso aconteceu porque, assim, foi muito leve. Essa transição está sendo muito leve. Então, diferente de algumas amigas muito íntimas, muito próximas minhas, que tiveram dificuldade ao adentrar a fazenda, que o pai foi mais rude, foi mais difícil, que o pai não consegue passar, que o pai não tem aquela confiança, talvez, né? Não sei se é nem a falta de confiança, mas é por achar que o que ele está fazendo está certo e é difícil passar. Abre a porta e fica com a chave. É, mais ou menos isso. Então, eu não tive isso dentro da fazenda. Então, por mais que eu fosse errar na minha decisão, ele sempre deixou eu fazer. Eu acho que ele sabia que não era a melhor decisão, mas ele sempre deixou, ele nunca falou não. Então, foi assim, muito leve, né? Então, eu falo assim, que esse amor criou por conta disso. Porque se eu tivesse chegado e as portas ficassem meio entreabertas, talvez eu teria voltado para minha área, para minha profissão que eu me formei, né? Então, acho que foi exatamente por conta disso. Porque ele deixou muito leve e, assim, muito à vontade para acontecer. Mas Legal. eu só queria complementar. Se ela diz dessa forma, eu também tenho que complementar o meu raciocínio, né? Será que eu não fui dessa forma por causa da forma que ela é também? É bem provável. Eu acho que a resposta está dada. Né? Talvez, se ela tivesse sido um tipo de pessoa que eu não pudesse ter a confiança que eu tenho, talvez eu não teria sido. Muito né? provável. Muito provável. Então, é recíproco. O pessoal da edição vai ter que tirar um pouquinho dos olhos marejados aí, né, Rafael? Gente, muito bom. Assim, eu tô de verdade mesmo assim, sem demagogia nenhuma. Isso, a experiência que vocês passam pra gente eu falo pra vocês assim, talvez vocês podem pensar que vocês são só um grupo familiar. Mas o exemplo de gestão que vocês passam pra gente aqui é difícil de ver. Tá em grandes grupos, às vezes. A gente atende grandes grupos, o Rafael tem mais experiência ainda que eu. Porque se não tem a confiança que vocês têm hoje, que é muito claro, muito evidente, né, Rafael? Sim, sim. É difícil, tá? Pode ter
consultoria, Às vezes pode fala ter de sucessão, auditorias, mas é uma sucessão, assim, No para papel. falar na roda de amigos. É no papel. Meu filho tá tomando conta, tal, mas vai lá, não tem força nenhuma para tomar decisão, e isso é um problema. Sim. Até nós falávamos também anteriormente, hoje, não só vocês como produtores anseiam por uma sucessão, ou se não, a inatividade, ou vender a propriedade, como também os parceiros, os bancos, instituições financeiras, hoje já pede, numa análise de crédito, que é a sucessão. Quem Sim. são os sucessores? Sim. Então, isso é muito importante. É isso aí. Muito bom. Sim. Infelizmente, estamos chegando ao final do episódio. Mas eu acho que nós aprendemos muito hoje sobre experiências, cooperativismo. Isso é interessante, a gente gosta também do tema. Somos bastante apaixonados também pelo agro, obviamente, também por essa questão de cooperativismo, né? A gente fala muito sobre isso aqui também no podcast, nos bastidores, conversando com a equipe, né? Mas é isso, vocês... mais uma vez, obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram, que eu sei que não é fácil, né? Sim. Importantíssimo as pessoas conhecerem e terem esse exemplo. A gente fala muito sobre difundir conhecimento aqui, esse é o principal objetivo do podcast. Tanto que a gente quase não fala, nunca falamos, na verdade, de produtos da empresa, porque a gente quis sair um pouquinho do escritório, começar a fazer, porque esse tipo de conversa que a gente tem hoje, a gente tinha com os produtores, às vezes, numa sala de reunião, né? Sim. Ou ia lá conversar com... Então, a gente tinha essa conversa. A gente vê assim, mas seria legal as pessoas ouvirem isso. Sim. E terem, às vezes, uma visão diferente, serem provocadas com conhecimentos diferentes, com ideias diferentes. E por que não alguém que está fazendo uma sucessão, está trazendo consultoria, auditoria, governança, mas às vezes está esquecendo dessa questão de confiança que é importantíssima. E confiar dos dois lados. E a experiência precisa ecoar, né? Exatamente. Às vezes ela fica limitada a uma roda de pessoas e aqui está comunicando para muitas pessoas. E essa... Nada melhor do que a experiência. Tudo que a gente for falar, tudo que a gente for escrever, mas não tem experiência, até bíblico para a gente respeitar os cabelos cães, né? Os cães. Então, a gente entende, compreende e respeita e ouve muito quem já viveu. Não adianta você falar algo que você não viveu. Dificilmente a gente vai ouvir, até porque é mais teoria. E qual a mensagem que o senhor deixaria por último, senhor Silvio, para essa galera nova que está chegando aí? A mensagem como produtor rural e como cooperado e como agricultor da roça, é que vocês jovens se apeguem, né, naquilo que gostam, né? Se for para o campo da agricultura, que sejam uns profundos, pessoas que amam aquilo. Uhum. Como em qualquer outra atividade, né? Eu acho que... E outra, sucessão, na minha cabeça, é a coisa mais natural possível. Mais natural possível. Ninguém é dono de nada. Você é dono daquele tempo que te pertenceu. Uhum. E você tem que passar com o maior amor possível para os seus sucessores. Isso eu faço, e eu estou fazendo isso com a maior naturalidade do mundo, com o maior amor possível. E também sabendo para quem que eu estou passando. Né? Claro. Então essa é a minha mensagem. Vocês jovens, vocês façam da vossa profissão tudo que cada um na sua, que façam com amor, com dedicação, com gosto, com prazer, que aí a vida é cada vez melhor, né? Sim. Legal. E você, Letícia, que você deixa de mensagem para o pessoal que está começando agora a assumir o negócio da família e dessa vivência que você teve, desse processo todo? Acho que o primeiro ponto é aproveitem, né? Enquanto vocês têm um professor do lado. Porque independente do curso, de quantos mil cursos você fez, a vivência no campo ela é diferente de qualquer curso, de qualquer situação. E ter uma pessoa experiente é a melhor coisa que existe, assim. Então, aproveitem os pais, aproveitem quem está te passando essa sucessão, né? Às vezes é um tio, não sei. Mas aproveitem profundamente, peguem raiz naquilo, peguem raiz naquele amor e que a gente consiga tocar o que eles, sim, construíram
com muita, mas muita dificuldade. A gente está pegando a parte fácil, né? A parte já pronta. Mas que a gente consiga tocar com muito amor o que eles deixaram aí de legado. Muito bom. Esse episódio vai ter uns 1000 gigas aí de dados. Né? Então, vai ser difícil de editar. É isso aí. E aí, Rafael, o que tu achou do episódio hoje? Gratificante. Eu acho que essa é a palavra. Como o Andrei disse, a gente sempre aprende. Para mim, é o primeiro, como até o Andrei mencionou. É novo. Quando ele me convidou, estou aqui substituindo um colega, nós somos 4 sócios. E eu até disse que talvez não conseguiria por uma questão de agenda, mas eu fiz questão de vir e fiquei surpreendido, tá? Fiquei surpreendido pela história de vocês. De certa forma, faz referência a como eu devo lidar, essa paixão, essa honra, esse reconhecimento que você tem pelo seu pai. E é nítido, é muito gratificante. Hoje, né, nós temos, infelizmente, muitos problemas familiares no mundo, como no contexto geral, muitas divisões, ainda mais quando fala de patrimônio, né? Hoje, isso é muito... Infelizmente, isso está impregnado, né? Então, assim, quando você expressa isso, de certa forma, eu reflito um pouco também do que eu devo deixar para o meu pai, para o meu filho. Deixar para o meu filho o que o seu pai está deixando para você em relação ao legado. O senhor viu, né? O senhor subiu o sarrafo agora, viu? Agora o senhor deixou... A gente vai ter que chegar em casa e fazer uma reflexão. Mas é isso aí, pessoal. Principalmente um abraço para todos os pais. Aí mês já passou o dia, mas o mês de agosto é importante. Pessoal com meu pai aí, senhor Mário, que veio começa a falar, já começa... Mas que deu toda... Um abraço pro meu pai também, toda educação pra gente, ensinou e tudo mais, mas a gente sabe que a vida ensina muito e a gente tenta sempre aprender muito com isso aí, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês participarem aí. Foi muito enriquecedor pra gente, né? Construtivo. Sim. E vocês acompanhem... Ah, sim, as xícaras que estão com vocês são um mimo nosso para vocês. É simples, mas de coração. E, bom, nos acompanhem nas redes sociais, YouTube e todos os nossos canais oficiais. Fiquem pro próximo episódio também, né? O episódio 6 sai daqui a pouquinho também. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Até mais.